Uma ótima noite a você, querido ouvinte da Rádio SPN. Eu sou o Bruno Luque. E eu sou a Roberta Joia. E nós estaremos com vocês até às 9 horas da noite, com muita informação e prestação de serviço. No programa de hoje, vamos falar sobre... Ex-presidente do INSS é preso pela Polícia Federal. Sorriso Maroto conquista Grammy Latino. Anvisa paralisa a venda de glitteres e pós decorativos para bolos após contaminação. Incêndio atinge o hospital Dr. César Caus, em Fortaleza. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS, foi preso durante a ação da Polícia Federal nesta quinta-feira. Ele era investigado no esquema de descontos ilegais nas aposentadorias e pensões do INSS. Alessandro deixou o cargo em abril, quando o esquema veio a público. Sua defesa afirmou que segue confiante no caso. Na noite da última quinta-feira, o grupo brasileiro Sorriso Maroto foi condecorado com o Grammy Latino na categoria Álbum de Samba / Pagode. O lançamento Sorriso Gosto no Pagode superou outros cantores brasileiros, como Zeca Pagodinho e Alcione. Segundo divulgado pelo grupo, o álbum surgiu como uma homenagem ao tradicional fundo de quintal e teve sua gravação em Londres, na Inglaterra. Um incêndio atingiu nesta última quinta-feira a área externa na estação de geração de energia do Hospital Geral Dr. César Caus, no centro de Fortaleza. A fumaça rapidamente invadiu parte da unidade, levando ao resgate imediato de bebês em incubadoras, que foram retirados para uma região próxima ao hospital, enquanto o fogo era combatido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará, nenhuma área assistencial interna foi comprometida e não há registros de feridos. Os pacientes estão sendo transferidos para outras unidades da rede estadual como medida preventiva. Por volta das 11h30 da manhã, o incidente já estava totalmente controlado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária paralisou a comercialização de diversos glitters e pós-decorativos usados em doces e bolos. A ação foi motivada pela presença de materiais plásticos em alguns. O recolhimento desses materiais foi determinado na última quinta-feira, 13 de novembro, pela Anvisa. Glitter Glow, Glitter Shine e outros fazem parte da lista. Você já ouviu falar de casamento social? Não, pois é aquele tipo de casamento que não é realizado em um templo religioso ou cartório. Cada vez mais, esse mercado vem crescendo. Confira mais sobre na matéria do repórter Bruno Luque. Talvez você não saiba, mas provavelmente já foi convidado de um casamento social. O conceito ganhou grande força nos últimos anos, trazendo novos ares para as tradicionais festas de casamento. De forma prática, o casamento social nasceu como uma proposta diferente de externar a condição de casados perante a comunidade. Isso se dá através de uma cerimônia sem rito religioso ou valor legal no Estado. Porém, acaba se tornando uma possibilidade para casais que desejam compartilhar a formação de sua família e, por quaisquer motivos, não podem ou não querem uma celebração tida como tradicional. Dessa forma, o mercado se expande, criando diferentes funções para o evento, como o celebrante social, que é aquele que conduz a cerimônia. Rafael Faria é celebrante social e propõe possíveis explicações para o aumento na busca pelos casamentos desse tipo. Nós vivemos um período difícil, que foi a pandemia, né? O mundo parou e, de repente, quando tudo volta ao normal, começa a voltar ao normal, os números explodiram. Casais que esperaram aí 1 ou 2, 3 anos para se casar, voltaram com tudo e com uma mentalidade, acredito que diferente. Queriam mais significado e menos protocolo. Essa busca por menos protocolo e maior identificação do casal passa por um conceito de personalização da cerimônia, em que o celebrante
torna aquele momento cada vez mais voltado para a vivência daquele casal em especial. Esse acaba tornando-se o grande charme do casamento social. Também celebrante de casamentos, Deni Kamogawa explica sobre o funcionamento dessas personalizações e comenta as diferenciações disso para casais e casamentos distintos. O papel do celebrante, eu acredito que nesses últimos anos tem sido perceber exatamente que os clientes querem algo cada vez que tenha mais a cara deles, mesmo que isso signifique que seja uma cerimônia genérica, e que o celebrante precisa entregar aquilo que é a verdade dele, a autenticidade dele. Do outro lado da moeda, os casais que procuram o casamento social também optam pelo conforto do momento e gostam da ideia de algo marcante e personalizado, ou, como é dito no meio, com a cara do casal. Isabela Apolinário está noiva e se casa na próxima sexta-feira, dia 21. Ela conta como foi o processo de escolha do casamento social. Eu sempre sonhei com um casamento que fosse leve, acolhedor e cheio de significado, mas também que fosse acessível e possível dentro da nossa realidade. O casamento social apareceu como a melhor opção, porque além de tornar tudo mais viável, ainda permite que a gente viva esse momento de forma bonita, humana e verdadeira. Além do cerimonial em si, outros aspectos da festa também seguem a tendência de personalização. A cerimonialista Elisângela Fontana comenta sobre outras áreas em que os casais buscam pela personalização do evento. Desde decoração, música, tipo de comida, até vestimentas, às vezes eles acabam escolhendo. E também cresceu muito a busca por casamentos ao ar livre e intimistas. Como o casamento é uma das celebrações mais antigas da humanidade, ele sempre se reinventa e se moderniza. O casamento social é um claro exemplo disso. Por isso, na próxima vez que estiver em um banco de casamento, repare, nada ali foi à toa. Tudo tem um pouco da cara do casal. Bruno Luque, de Arthur Nogueira, para a Rádio SPN. Você sabia que a música pode fazer muito mais do que divertir? Em algumas clínicas e escolas, ela tem ajudado crianças a se desenvolverem, a se comunicarem e até a superarem traumas e dificuldades. Na reportagem de Guilherme de Castro, você vai entender como a musicoterapia infantil transforma sons em cuidado e afeto. Sons, ritmo e melodia. Para muitas crianças, isso é a porta de entrada para um universo de descobertas e desenvolvimento. Nessa edição especial, vamos além do entretenimento e falamos sobre a musicoterapia infantil, uma prática que usa a música como uma poderosa ponte para a comunicação e o bem-estar. Para começar, é fundamental entender a diferença. A Flávia Moselli, musicoterapeuta e pedagoga, explica o que é o tratamento e como ele se diferencia de uma simples aula de instrumentos. Então, na sessão de musicoterapia, nós temos objetivos clínicos visando a promoção da saúde e do bem-estar daquela pessoa, daquele indivíduo. Na aula de música ou na musicalização, os objetivos são educacionais. Aliás, o paciente, não precisa saber tocar, nem conhecer de música para participar de uma sessão de musicoterapia. E quais os principais objetivos desse trabalho com os pequenos? Eu vou dar um exemplo, uma criança que pode chegar para a gente com uma dificuldade na fala ou com atraso na fala. Então, esse seria um objetivo a ser trabalhado. Assim como tem crianças que chegam para a gente com dificuldades de atenção e concentração. Então, a gente muda os objetivos da sessão. Mesmo num grupo, esses objetivos eles são pensados de acordo com a necessidade e com a individualidade da pessoa e do grupo. Muitas vezes, o musicoterapeuta tem o apoio de um músico em suas sessões. A Victoria Nisa, musicista e cantora profissional, destaca o poder da música no desenvolvimento da criança e a importância do trabalho em conjunto. Então, a música, ela chega como um aliado muito grande nessa parte de desenvolvimento, cognitivo, desenvolvimento até mesmo emocional. Então, acredito que dentre todas essas partes, a música, nesse quesito emocional, tem um papel muito grande, porque ela entra como um apoio para o desenvolvimento da criança,
Mas como funciona a dinâmica entre o terapeuta, que tem o plano clínico, e você, que traz a técnica musical? Bom, eu acredito que é uma parceria até mesmo às vezes inconsciente, né? O músico, para ser um bom músico, ele precisa entender qual é a relação da música, o que ela pode gerar no ser humano, compreender, né, a ação da música na vida do ser humano. Então, o musicoterapeuta, ele entra nesse ponto onde talvez o músico faça inconsciente. A musicoterapia infantil, portanto, não é engessada. A Flávia explica pra gente como a sessão é estruturada para acolher essa espontaneidade. Na avaliação inicial, nós aplicamos protocolos próprios e validados, né, da musicoterapia no Brasil, onde com esses dados nós vamos conseguir, a partir dessa avaliação, montar e estruturar um plano terapêutico, que é individualizado, pensando na especificidade e na individualidade de cada pessoa ou grupo. A musicoterapia infantil prova que o som pode ser uma das ferramentas mais eficazes para o desenvolvimento e a inclusão. Uma abordagem que transforma notas em progresso e melodias em qualidade de vida. Se você busca novos caminhos para estimular uma criança, considere o potencial do som. Mais do que entretenimento, a música é saúde. Guilherme de Castro, de Arthur Nogueira, aí pro estúdio. Mais do que uma cor. O azul em novembro é um lembrete de que a prevenção é o melhor caminho para cuidar da saúde masculina. Confira agora mais informações na reportagem de Roberta Joia. Nos meses de novembro, a cor azul ganha um significado especial. É o período dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, com foco principal na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o segundo tipo mais comum entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mais de 70 mil novos casos da doença surgem por ano no Brasil. Nos dados divulgados pela instituição em 2024, foram registrados mais de 17 mil óbitos, o que equivale a aproximadamente 48 mortes por dia. Apesar disso, muitos homens ainda evitam procurar o atendimento médico, seja por medo, tabu ou desinformação. O médico urologista Francisco Ramos comenta e ajuda a desmistificar esse preconceito. O rastreamento do câncer de próstata é feito a partir do PSA, que é o exame de sangue, e do toque retal. Esse preconceito contra o toque retal já foi maior no passado, né? Hoje em dia tem campanhas, tem informação na internet. Um homem que vai fazer o toque retal fala para o vizinho, fala para o amigo, então isso acaba mobilizando, né? O exame de toque dura poucos segundos, sem indolor e não causa complicações. Entre os principais fatores de risco estão a idade, já que a incidência aumenta bastante depois dos 50 anos, e o histórico familiar, especialmente quando pai, irmãos ou avós já tiveram a doença. E vale ressaltar também que o risco maior é entre homens negros. O câncer de próstata é considerado uma doença silenciosa. Na maior parte dos casos, ele não apresenta sintomas nas fases iniciais, o que dificulta perceber que algo está errado. Por isso, tantos homens só descobrem a doença quando ela já está mais avançada. Justamente por isso que é indicado o rastreamento do câncer de próstata a partir de 50 anos, que é uma faixa etária que começa a aparecer mais em homens, justamente para fazer os diagnósticos de cânceres em estágio inicial. E a gente fazendo esse diagnóstico em um estágio inicial, a gente tem altas taxas de cura desses pacientes com tratamento. E para mostrar como a prevenção faz a diferença, seu Jurandir, sobrevivente da doença, diz que sempre fez acompanhamento médico e por isso foi possível descobrir o câncer ainda no início. E hoje, aos 85 anos, compartilha um pouco de sua história para alertar outros homens sobre a importância de se cuidar. Eu sempre fui muito cuidadoso com próstata e muito cedo eu comecei a fazer exames de toque. Eu sou pernambucano e nordestino, cheio de preconceitos, mas eu me submeti a tudo isso com frequência, pelo menos uma vez por ano. Eu ia ao médico e ele acompanhava. Após a Covid, eu me apresentei a um outro médico, urologista, e ele pediu que eu fizesse uma biópsia. E ao fazer a biópsia, eu estava com a próstata tomada de câncer. Acompanhe esse assunto, não tenham preconceito, não relaxem porque pode acontecer surpresas.
E esse é o conselho, se cuide. O Novembro Azul é mais do que uma campanha. É um convite para que os homens se cuidem. Saúde não é tabu, é prioridade. Roberta Joia, para a Rádio SPN. E olha, para você que quiser saber mais informações a respeito do Novembro Azul, a SPN disponibilizou um podcast de 30 minutinhos lá no Spotify com mais informações, mais aprofundado a respeito da campanha nacional do Novembro Azul. Importantíssimo. Então, assim que acabar o nosso programa, você acessa lá o Spotify da SPN e você vai encontrar tudo completinho no podcast sobre a campanha nacional. Muito legal a matéria da Roberta. E assim chegamos ao final do primeiro bloco. Agradecemos a sua audiência e fique ligado. Então não saia daí, que já voltamos com mais notícias aqui na Rádio SPN. Sintonize, participe e noticie. Avisa lá que o Enem tá chegando e que o governo do Brasil está do lado da educação. Avisa lá que eu vou chegar no Enem, eu vou entrar na universidade, que alegria. Isso sim que é transformação. Educação é oportunidade pra todo mundo. Agora é minha vez, tamo junto. Provas 9 e 16 de novembro. Enem é a porta de entrada para a universidade pelo SISU, ProUni e FIES. Faça os simulados no app MEC Enem. Separe a caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Acesse enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado dos estudantes, da educação, do lado do povo brasileiro. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também o portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Não! A gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e tá do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Sim. Estamos de volta aqui na Rádio SPN. E a partir de agora você confere as principais atualizações e reportagens exclusivas. Nesse bloco, teremos uma entrevista exclusiva com o diretor do time do Itamaraty, além da previsão do tempo. Fique conosco e não perca nada. A greve dos pilotos da companhia Latam levou ao cancelamento de 173 voos entre os dias 12 e 17 de novembro. A paralisação afeta cerca de 20 mil passageiros, segundo a companhia aérea.
Os pilotos reivindicaram reajuste salarial e melhores condições de trabalho. A Latam afirma que está em negociação com o sindicato e que a maioria dos clientes já foi realocada em novos voos. Falta apenas uma semana para a praia de Dule, em Guarapari, no Espírito Santo, receber a próxima etapa do Circuito Banco do Brasil de Surf, etapa BB Seguros. O evento acontece entre os dias 20 e 23 de novembro e promete reunir grandes nomes do surf nacional em disputas emocionantes. O público poderá acompanhar as baterias ao vivo pelo site oficial do circuito e também pelo canal do Banco do Brasil no YouTube. A etapa de Guarapari consolida a cidade como um dos principais palcos do surf brasileiro, trazendo mais visibilidade e incentivo ao esporte na região. Christian Cravinhos, de 49 anos, um dos condenados pelo assassinato do casal von Richthofen, ficou ferido após um acidente de moto na tarde desta última quarta-feira, no bairro Campo Belo, zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Christian se envolveu em uma batida entre sua moto e um carro dirigido por um jovem de 22 anos no cruzamento das ruas Jesuíno Maciel e Cristóvão Pereira. Ele foi levado ao pronto-socorro da Vila Mariana com ferimentos, mas o estado de saúde não foi revelado. O motorista do carro não se feriu. Cravinhos, que foi condenado a 38 anos de prisão pelo crime cometido em 2002, está em regime aberto desde março deste ano, após decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Menos da metade dos policiais do BOPE e da CORE utilizou câmeras corporais durante a mega operação nos complexos do Alemão e da Penha, realizada no dia 28 de outubro, no Rio de Janeiro. A informação foi revelada pelo Ministério Público do Estado. Segundo o comandante do BOPE, Marcelo Corbage, apenas 77 dos 215 policiais da tropa usaram as câmeras. Na CORE, 57 dos 128 agentes estavam equipados. Os chefes das duas tropas afirmaram que não havia baterias sobressalentes para todos os equipamentos. A operação, que durou 12 horas, terminou com 121 mortos e 113 presos. Um relatório do Ministério Público do Rio de Janeiro apontou indícios de mortes tidas como fora do padrão de confronto, como tiros a curta distância e um caso de decapitação. O Ministério Público recomendou uma análise detalhada das imagens das câmeras corporais para esclarecer as circunstâncias dessas mortes. O governo do estado defendeu a ação, afirmando que ela foi necessária e planejada. Tempestade Cláudia deixa 2 mortos e mais de 20 mil sem energia elétrica em Portugal. O fenômeno climático que atingiu o país europeu nesta semana provocou vento forte e chuvas intensas no início da mesma. Até o momento, foram confirmados 2 óbitos relacionados aos estragos da tempestade, e mais de 20 mil consumidores seguem sem fornecimento de energia elétrica, com os prejuízos concentrados nas regiões norte e centro de Portugal. As autoridades locais seguem trabalhando para restabelecer os serviços essenciais, principalmente após a queda de árvores e o bloqueio de diversas vias. Indígenas fazem novo protesto na COP30, cobrando participação e encontro com Lula. Líderes indígenas realizaram mais um ato na Conferência do Clima, exigindo voz ativa nas negociações oficiais, em Belém, no Pará. A principal reivindicação é por maior representatividade nos debates sobre mudanças climáticas e o futuro da Amazônia. Os grupos também cobram uma reunião urgente com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar de temas relacionados à demarcação de terras e proteção do meio ambiente. E agora, confira uma entrevista exclusiva com Tom Gasperetti, membro da diretoria do Itamaraty Futebol Clube.
Ele nos contará um pouco sobre as categorias de base do clube e a evolução nesta área, em uma reportagem de Bruno Luque. Muito bem, você agora acompanha o nosso tradicional bloco de entrevista comigo, Bruno Luque. Hoje nós conversaremos com Tom Gasperetti, presidente do Itamaraty Futebol Clube de Arthur Nogueira. O Itamaraty é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos da cidade. E, além dos títulos dentro da quadra, vem se destacando muito também pelo trabalho com as categorias de base que aproximam o esporte da comunidade. Muito boa noite, Tom. É muito bom tê-lo conosco hoje. Boa noite, meu amigo. O prazer é tudo meu. Então vamos começar falando sobre o propósito do time, sobre ideias mais gerais. Conta um pouco pra gente como surgiram as categorias de base do Itamaraty e qual foi a ideia inicial assim por trás do projeto. A gente tem um gasto com a categoria de adulto, né, com os jogadores, e com isso surgiu a ideia de formar jogadores da nossa região, da nossa própria cidade, para que no futuro esses jogadores jogarem para o nosso time do adulto e até para os campeonatos regionais. A gente consegue trabalhar um pouco agora, plantar e colher no futuro aí uma economia com esses jogadores e dando oportunidade para a prata da casa. Craque a gente faz em casa. Na sua visão, o que motiva esse trabalho que vai além do futebol em si? A gente sempre prega, né? A gente tem uma frase, Itamaraty é mais que um time, é uma família, né? Então esses projetos sociais aí, até no nosso próprio bairro, é para que possamos dar oportunidade para as crianças estar brincando um pouco, comer aquele lanchinho que não come, tomar aquele guaraná. Então, enfim, por isso a gente busca aproximar o Itamaraty com as famílias. O Itamaraty tem equipe de base do sub-10 ao sub-18, certo? Como que funciona o processo de seleção e acompanhamento desses meninos? A gente faz uma seletiva, divulga nas nossas redes sociais, a qual a gente capta alguns jogadores. Aqueles que já têm um pouquinho mais de talento, aqueles que têm um pouquinho mais de brilho, eles já ficam numa categoria separada, né? Para disputar os campeonatos, tanto da Liga Campineira que a gente disputa, como os campeonatos regionais. E aqueles meninos que têm a desenvolver algum talento, a gente trabalha num grupo separado, a qual a gente também dá uma atenção para eles e dando oportunidade para que eles possam estar subindo pro treinamento do time A. Recentemente, vocês fizeram futebol solidário e fizeram a festa das crianças no Itamaraty esse mês. Como que surgiram essas ideias e qual que tem sido a resposta da comunidade? No Dia das Crianças é o 5º ano que nós fazemos esse evento com a diretoria, a qual fica uma promessa, enquanto eu tiver saúde, condição financeira e condição de ir atrás, eu vou estar fazendo no dia 12 um evento para as crianças. Esse ano, vou falar do Dia das Crianças, cara, foi fantástico. Agora, sobre o Amigos do Tom, cara, a mesma coisa, né? Esse foi o 5º ano também, o quinto evento, a qual esse ano arrecadamos mais de 1 tonelada de alimento. Então, do Amigos do Tom, cara, só tenho a agradecer a todos os amigos mesmo, que são todos amigos, nem jogadores são. Esse ano foi transmitido, cara, ficou documentado, foi muito bom, cara. Vamos entrar também nesse tópico de mudança de vida através do esporte, através desse tipo de coisa. Isso é visível nas ações que vocês fazem nitidamente, tem muita gente que tira muitas coisas boas disso. Se a gente não der uma oportunidade no esporte, o mundo dá uma oportunidade. E o mundo, ele abraça de uma maneira diferente, né? E o esporte, ele abraça de uma outra maneira, né? De competição, de respeito, de saber perder, de saber ganhar. Se falando de vidas, cara, eu vi muita mudança naquela base ali. Vi crianças que, se eu não tivesse ali até hoje, tem criança que está comigo ali há 4 anos. Eu tenho certeza que estaria em outro mundo. Mas é muito gratificante ver mudanças de vida através do que você está fazendo. É bom, né? Faz bem. Vamos para encerrar o nosso programa, então. Vamos com o nosso quadro Isso ou Aquilo. São perguntas... tá tranquilo, não vou te colocar em saia justa não, Tom. São perguntas com 2 opções e você tem que responder qual que é a sua preferência entre elas. Só tranquilo, beleza? Vamos começar. Quadra ou campo? Quadra.
Ganhar de goleada ou ganhar com um gol no finalzinho? Ganhar com gol no finalzinho tem mais emoção. É mais gostoso. Um jogador que é um craque técnico ou um jogador que é raçudo? Cara, técnico pra mim. O Itamaraty adulto ou o Itamaraty base? Base. Gostou da base? Hoje o coração fala mais alto na base ali. Ganhar nos pênaltis ou ganhar do rival? Ganhar do rival. Música antes do jogo ou silêncio para concentração? Música. Animal, tem que animar. E para finalizar então, vamos definir em uma palavra. Itamaraty. Amor. Futsal. Paixão. Esporte. Perseverança. Tom, muito obrigado pela conversa. Parabéns pelo trabalho dentro e fora de quadra. Essa entrevista, pessoal, vai ficando por aqui, mas você ainda confere nosso bloco de esportes e ainda outras notícias ainda hoje. Siga conosco e até já! Nesse momento, nossa repórter Heloísa apresenta a previsão do tempo nas cidades da nossa região. Muito bem-vinda, Elo! Olá, Bruno. Olá, Roberta. E olá, ouvintes. Tá no ar o SPN Clima, aquele momento para a gente saber como anda o tempo aqui na nossa região. Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, Olambra e Cosmópolis. Vamos falar do tempo a partir do feriado deste sábado, dia 15 de novembro. O dia promete manhã com céu fechado e chuva intermitente ao longo do dia. As temperaturas seguem amenas, entre 20 e 27 graus. É aquele sábado mais fresco, ótimo para quem quer ficar em casa, mas exige atenção de quem precisa sair. No domingo, o tempo ainda fica instável, mas o sol aparece entre as nuvens. A máxima sobe um pouco, chegando a 30 graus na parte da tarde, com aquele cheirinho de verão se aproximando. E a boa notícia vem para a próxima semana. A partir de segunda, o sol começa a ganhar força, o céu abre mais e terça e quarta prometem dias quentes, com máxima passando dos 31 graus. As manhãs continuam frescas, entre 18 e 20 graus. Então fica a dica, guarda-chuva na sexta e sábado, filtro solar para o domingo e para o começo da semana, e muita boa energia para seguir bem informado com a gente. Esse foi o SPN Clima, porque aqui o tempo muda, mas a boa informação continua firme com a gente. Bruno, você já fez a prova do Enem? Roberta, felizmente ou infelizmente, eu fiz a prova do Enem 2 vezes. Pois o segundo dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio será neste domingo. Em todo o país, muitos estudantes se prepararam para encarar a última etapa da prova. Confira agora na reportagem com Vitória Amabile. Mais de 4 milhões de jovens realizaram a primeira parte da prova do Enem no último domingo. A prova foi considerada com nível de dificuldade fácil por professores, com questões que traziam como pano de fundo temas de desigualdade, gênero, meio ambiente e religião. A estudante do ensino médio, Maria Clara Airold, conta como foi a sua experiência no primeiro dia de prova. A minha experiência do primeiro dia de prova foi até que bem positiva, eu achei que seria mais cansativo. Eu consegui manter a calma e fazer tudo no tempo limite, então saí bem satisfeita até. A proposta da redação do Enem, que abordou o tema Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, surpreendeu muitos candidatos. Confesso que não era um tema que eu esperava e nem que agradasse tanto no início, mas no final até que acabei gostando. Eu tinha bastante repertório para usar, consegui desenvolver bem o texto. Agora, o preparo para o segundo dia de prova continua. Minhas expectativas para o segundo dia até que são boas, mas claro que bate um nervosismo, né? Mas eu tenho revisado os conteúdos das matérias para lembrar os pontos principais e chegar mais confiante no segundo dia também. Os candidatos do Enem precisam organizar uma rotina pessoal de estudos e, além disso, se preparar emocionalmente para os dias de prova. Segundo a psicóloga Karen Oliveira, é fundamental que cada participante tenha clareza sobre quem é e quais são os objetivos que ele deseja alcançar. Eu focaria em tentar encontrar um equilíbrio entre o que ele já sabe, seria aí um cuidado com
com alguma revisão e onde ele quer chegar. Para garantir um bom rendimento no dia da prova, é essencial que o participante mantenha cuidados diários com a própria saúde, incluindo hábitos que favoreçam o bem-estar físico e emocional. Um outro hábito que seria muito interessante desenvolver é o hábito da atividade física, caminhada, alongamento, a própria meditação, alguma leitura que não fosse a leitura dos estudos, uma leitura interessante, né? Neste domingo será aplicada a segunda parte do Enem, composta pelas provas de matemática e ciências da natureza. O professor e mestre em matemática Gabriel Pinheiro orienta que os candidatos façam uma leitura inicial da prova antes de começar a responder, para identificar quais questões são mais fáceis e otimizar o tempo durante o exame. Primeira coisa que tu vai fazer, tu vai mandar muito bem nas de primeira, nas questões fáceis. Regra de 3, geralmente a gente tem mais facilidade em regra de 3, razão, porcentagem. Esses conteúdos são conteúdos de primeira. Não briga com questão difícil, enquanto tem questão fácil te esperando lá na frente. E aí tu tenta guardar uns 30 minutinhos finais para revisar as questões que tu acabou pulando, porque são difíceis para ti naquele momento. Além disso, ele também deixa dicas para que os participantes se preparem nos 2 últimos dias que antecedem o Enem. Sobre esses 2 dias antes da prova, essa é a hora de tu confiar no teu processo. Porque nessa reta final, o que tu já estudou, isso está consolidado. Faz uma revisão um pouquinho mais estratégica, né? Nada muito exaustivo, né? Passa o olho nas fórmulas essenciais. O objetivo é te chegar no domingo confiante e descansado. Vocês estudaram, vocês conseguem. Confia no preparo que vocês tiveram, respira fundo e vai, né? Vai com tudo. Então, é isso. Desejando para vocês aqui uma boa prova no domingo. Torcendo por todos e cada um. Vitória Amabile, de Engenheiro Coelho, para a Rádio SPN. E assim finalizamos o nosso segundo bloco. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você esteja gostando. Siga sintonizado, porque daqui a pouco tem mais notícias e informações aqui na Rádio SPN. Sintonize, participe, noticie. Você sabe por que o Brasil precisa de um Ministério da Igualdade Racial? Porque igualdade não é favor, é reparação. E para este governo do Brasil, é projeto de país. Em um país que celebra o Dia da Consciência Negra, em memória e honra à luta de Zumbi dos Palmares, seguimos mobilizados para transformar essa data em um compromisso real com a igualdade racial. Mais do que um feriado, o 20 de novembro é um marco histórico de resistência, memória e afirmação da população negra brasileira. Quando a igualdade avança, a democracia se fortalece e a vida melhora para todo mundo. E isso é estar do lado do povo brasileiro. Quando o filho da trabalhadora rural consegue entrar na universidade, a democracia se fortalece. Quando a mulher negra é atendida por uma equipe de saúde preparada para lhe acolher, temos mais igualdade. E isso é estar do lado do povo brasileiro. Quando o jovem da periferia encontra no esporte, na cultura ou na ciência um caminho de futuro, a vida melhora para todo mundo. E isso é estar do lado do povo brasileiro. Quando uma família quilombola recebe o título da sua terra e pode produzir com segurança e dignidade, a gente avança junto. E isso também é estar do lado do povo brasileiro. Igualdade é isso. O Brasil inteiro avançando. E é para isso que o presidente Lula criou o Ministério da Igualdade Racial. De 2023 para cá, o Brasil reconheceu que injúria racial é crime tão grave quanto o racismo. Transformou o Dia da Consciência Negra em feriado nacional. Titulou territórios quilombolas, garantindo direitos de lutas históricas. Renovou e ampliou a lei de cotas na universidade e serviço público. E lançou Juventude Negra Viva, o maior conjunto de ações já feito para garantir oportunidades e proteger vidas. Realizou a 5ª Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial, marco que reafirma nosso compromisso com a reparação histórica e o fortalecimento da democracia participativa. Desenvolvemos políticas inéditas para povos de terreiro e comunidades ciganas. Fortalecemos o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial e levamos o debate sobre racismo ambiental aos fóruns internacionais, defendendo a justiça climática e o protagonismo das comunidades tradicionais. E tem mais, o Mapa da Igualdade Racial já mostra centenas de ações de combate ao racismo espalhadas pelo país, com nome, lugar e chegando na ponta. No 20 de novembro, a gente não só lembra, a gente move o presente. Porque a igualdade é bom para todo mundo. Faz o Brasil mais justo, mais desenvolvido e mais humano. Ministério da Igualdade Racial. Governo do Brasil. Ao lado do povo brasileiro.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção. Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta e trazendo mais notícias para vocês aqui na Rádio SPN. Abrindo o nosso último bloco, Guilherme de Castro traz tópicos e informações do mundo do esporte. Boa noite, Gui, seja bem-vindo. Boa noite, Bruno, boa noite, Roberta, boa noite para você que nos acompanha. Eu sou o Guilherme de Castro e começa agora o seu Play Esportivo, o espaço onde você fica por dentro de tudo que rolou na última rodada do seu ou dos seus esportes favoritos. Senta aí, pega sua água, seu café ou sua janta, porque agora a gente vai juntos pelos principais destaques do mundo esportivo. Vamos começar pelo Brasileirão, porque a bola rolou forte nessa quarta-feira. Tivemos o confronto entre Atlético Mineiro e Fortaleza, um jogo pegado, daqueles em que cada lance fazia o torcedor levantar do sofá. Não tinha respiro, não tinha descanso e o placar final mostra bem isso, 3-3. Do lado do Atlético Mineiro tivemos gols do Hulk, Dudu e Vitor Hugo, mostrando uma equipe que mesmo sem fazer sua melhor partida ainda consegue ser muito efetiva no ataque. Já pelo lado do Fortaleza, parece que a famosa lei do ex nunca falha para ele. Estamos falando de Day Everson, que simplesmente encaixou um hat-trick, 3 gols, uma noite iluminada. É como manda a tradição, já pode pedir a música no Fantástico. Com esse empate, os dois times se mantiveram exatamente ali, onde estavam nas tabelas. O Atlético Mineiro permanece na zona de classificação para a fase de grupos da Conmebol, enquanto o Fortaleza segue preso na zona de rebaixamento. A situação é delicada e cada ponto daqui para frente pode ser decisivo. E falando em decisão, pode anotar aí, porque nesse final de semana teremos confrontos importantíssimos. Jogos que mexem tanto com a parte de cima quanto com a parte de baixo da tabela. No sábado, às 18h30, Flamengo e Sport Recife entram em campo. Um duelo que pode mudar o topo da tabela. Se o Flamengo vencer, assume a liderança do campeonato. Do outro lado, o Sport, que vive um momento complicadíssimo, pode se afundar ainda mais, já que tem apenas 17 pontos até aqui. Mais tarde, às 21 horas, tem Clássico Paulista, daqueles que travam o trânsito e dividem famílias. Palmeiras e Santos. O Palmeiras briga cabeça a cabeça com o Flamengo pela liderança, ambos com 68 pontos, esperando o famoso deslize do rival. O Santos, por sua vez, tem a chance real de finalmente sair da zona de rebaixamento. Precisa de 3 pontos para ultrapassar o Vitória. Vai ser jogo grande, jogo tenso, daqueles que ninguém quer perder. E no domingo tem duelo de meio de tabela que engana muito. Atlético Mineiro e Bragantino. Não se deixe levar pela colocação. Esses dois times sempre fazem partidas agitadas, com muita intensidade. Pode apostar que vem equilíbrio e emoção por aí. Mudando de esporte, mudando de país, vamos para os Estados Unidos porque a NBA também ferveu nessa última noite. Tivemos apenas 3 jogos, mas todos foram emocionantes. Cavaliers e Raptors, tivemos a vitória do Raptors por 126-113. Já Hawks e Jazz, tivemos a vitória do Hawks por 132-122. Já Suns e Pacers, tivemos a vitória do Suns por 133-98. Uma noite boa para quem gosta de ataque livre e arremessos caindo de qualquer jeito. Mas atenção, porque a rodada dessa noite promete ainda mais. Se você é fã da NBA, do basquetebol, prepare, porque as quadras vão pegar fogo. O Magic de Paolo Banchero enfrenta o jovem time dos Nets. Já o New York Knicks recebe um embalado Miami Heat, prometendo uma disputa elétrica em Nova York. O Pistons, líder da Conferência Leste, encara os 76ers, que ainda vive a incerteza sobre o retorno de Joel Embiid. Já os Timberwolves vêm sedentos por vitória contra os Kings, que ainda tentam se ajustar no elenco.
E falando em gigante ausente, o Lakers segue sem LeBron James. Mas Luka Doncic está fazendo uma temporada inspirada. Eles enfrentam os Pelicans, que apesar de terem Zion Williamson saudável nessa temporada, vem fazendo uma temporada muito tímida até aqui. Na terra dos foguetes, os Rockets do Slim Reaper Kevin Durant recebem os Blazers de Damian Lillard. E tem repeteco essa noite. Hornets e Bucks se enfrentaram em Charlotte na última quarta-feira e hoje se reencontram em Milwaukee. É LaMelo Ball contra Giannis Antetokounmpo. Juventude contra força. Logo depois teremos Mavericks contra Clippers. E para fechar a noite, mais um confronto de bate e volta. San Antonio Spurs do Alien Victor Wembanyama contra Golden State Warriors do brinquedinho assassino Stephen Curry. Essa rodada é só jogão. E agora, vamos para a bola oval, porque ontem foi noite de NFL. Mais uma Thursday Night Football chegou, abrindo a semana 11 e tivemos New England Patriots contra New York Jets. Os Patriots confirmaram a boa fase e levaram mais uma vitória. Agora somam 9 vitórias e seguem liderando a AFC Leste. Já os Jets continuam em marcha lenta, com apenas 2 vitórias até aqui e praticamente sem chances reais de chegar aos playoffs. Placar final, 27 Patriots, 14 Jets. E agora, prepara o churrasco, separa a camisa do seu time, coloca a sua cerveja para gelar. Vem aí o tradicional Sunday Football, aquele domingo recheado de jogos do começo ao fim. Abrindo tudo às 11h30 da manhã, Miami Dolphins e Washington Commanders. Às 15 horas teremos uma enxurrada de partidas. Teremos Giants e Packers de um lado, Titans e Texans do outro, Falcons e Panthers, Vikings e Bears, Jaguars e Chargers, Bills e Buccaneers, Steelers e Bengals. E não se perca, porque mais tarde, às 18h05 e 18h25, temos Cardinals e 49ers, Rams e Seahawks, Browns e Ravens, Broncos e Chiefs. É só pedrada. Mas calma, ainda tem mais. Prepara para encerrar sua noite de domingo com chave de ouro, porque às 10 horas teremos Eagles e Lions e temos Raiders e Cowboys. Uma fechada digna para a rodada cheia desse domingo. E assim chegamos ao fim do nosso Play Esportivo de hoje. Eu sou o Guilherme de Castro e agradeço a sua companhia até aqui. Fique ligado, porque aqui sempre tem esporte, emoção e informação de boa qualidade. Muito boa noite, Bruno, muito boa noite, Roberta, muito boa noite a todos. Fique agora com o Fala Povo, relato de alguns dos alunos que prestaram o Enem domingo passado e contaram pra gente um pouquinho pelo WhatsApp como foram a sua redação, como foi a sua experiência e o que eles acharam desse tema. Então, Fala Povo. Eu acho que o tema da redação do Enem esse ano é um tema super importante e que precisa de mais visibilidade. Na sociedade atual, ainda existe muito preconceito pela visão estereotipada de que o idoso não é uma pessoa ativa. E a gente precisa olhar com outra visão, porque cada vez mais os idosos estão alcançando uma idade mais avançada e tendo uma vida mais ativa. Então é muito importante a gente olhar com outros olhos para conseguir entender melhor as novas necessidades dessa camada da população. Eu não achei um tema muito complicado, ainda mais se você levar em consideração que ele vem sendo muito discutido, não só no Brasil, mas em escala mundial, porque é algo que tem acontecido com o avanço da ciência nos últimos anos. E por causa disso, eu achei que também tem bastante repertório. Eu usei o repertório de A Velhice, da Simone de Beauvoir, e eu não achei um tema difícil de fazer, eu achei legal de fazer essa redação. Na minha opinião, o tema não foi tão bom. Ele foi muito amplo, fazendo com que você pudesse escrever de uma maneira muito abrangente. Isso me deixou um pouco perdido, porque eu estava acostumado com temas mais específicos. Acho que isso em si não foi um problema geral, porque o tema era relativamente fácil, mas com certeza não tirei uma nota tão alta. Eu fico feliz que esse ano ainda tenha sido apenas um teste. Espero que ano que vem o Enem crie um tema mais objetivo, ainda mais porque é uma prova muito extensa. Um tema amplo só dificulta, porque pode acabar confundindo os alunos do que escrever. Bom, sobre o tema, não foi algo totalmente inesperado, foi algo que eu imaginei, que eu trabalhei no colégio.
mas não trabalhei nesse sentido amplo, perspectivas, porque como ele trata perspectivas, ele trata um meio mais amplo, então você não consegue se aprofundar. Você não sabe se fala exatamente dos impactos positivos, dos negativos, e é um tema fácil de ser trabalhado, principalmente comparando com o etarismo, que é visto, e também muitos professores vêm indicando esse tema. Eu achei tranquilo para desenvolver o tema. E não é um assunto muito falado, mas eu sinto que foi uma boa escolha exatamente porque é um tema que tem que ser mais abordado, mais comentado, mais estudado e mais incentivado. E, na minha opinião, é um tema super importante. Bom, e eu sei que muitas pessoas acharam um tema super difícil exatamente porque não é um tema que está nos jornais, não está nos Instagrams, não está nessa parte que normalmente os jovens têm acesso fácil, que são as mídias sociais, né? Mas eu acho muito bom o Enem usar essa atenção que tem o tema para colocar esse assunto em pauta, né? Porque, na minha opinião, é um assunto muito importante e coerente. O fim de ano está chegando, e com ele, a expectativa de aquecimento nas vendas do comércio nogueirense. Segundo a ASEAN, o período é decisivo para o varejo e exige planejamento, especialmente após a Black Friday, que funciona como esquenta para o Natal. Na reportagem de Heloísa Eugênio, você vai saber como as lojas estão se preparando e como o consumidor tem organizado as compras para este Natal. Segundo a ASEAN, a Associação Comercial e Empresarial de Arthur Nogueira, o comércio da região já entra no clima da Black Friday, como um cenário de alta demanda e muita disputa pela atenção do consumidor. De acordo com a consultoria Gartner, 91% dos gestores do varejo devem priorizar o uso de inteligência artificial até 2025. O diretor de retail da Lins, Rafael Reolon, explica que a IA ajuda a treinar equipes com dados reais, prever produtos mais procurados e tornar o atendimento mais consultivo. Ele destaca que o lojista precisa automatizar tarefas, integrar estoques e canais e monitorar resultados em tempo real para aproveitar a data. Segundo Reolon, a Black Friday é o momento de transformar dados em vendas. Quem conversa com a gente agora é Camila Portapila, que é dona da Pilas Joias. Camila, eu começo te perguntando, quais são as expectativas da Pilas Joias para o Natal deste ano? A Pilas Joias acredita que o Natal de 2025 será um fim de ano próspero. Trabalhamos o ano inteiro para atingir as metas e conseguimos, e acreditamos que esse ano, fim de ano, será a mesma coisa. Trabalhamos sempre com uma meta maior do que o ano anterior e acreditamos que será atingido normalmente. E quais foram as principais estratégias adotadas para atrair o público neste período? Trabalhamos também com o atendimento ao cliente, né? Que é a principal estratégia dada pela loja. Atendimento ao cliente desde a pré-venda quanto a pós-venda no decorrer do ano inteiro, o que acaba fidelizando nossos clientes. E para os clientes novos, trabalhamos sempre com redes sociais atrativas que podem trazer eles a conhecer a nossa loja. Ou simplesmente vitrines que podem aguçar as pessoas que estiverem passando, já que nossa loja é física. Vocês notam alguma mudança no perfil de compra? Está mais online, antecipada ou de última hora? O que observamos na mudança de perfil no decorrer dos anos é que as clientes cada vez mais procuram primeiro as redes sociais antes de ir na loja presencial. Então, adotamos, sim, uma medida de uma pré-venda muito bem feita, né, de bastante informação ao cliente, para quando o cliente vir à loja, ele já ter, às vezes, até já uma venda só para finalizar. Temos clientes, sim, de última hora, continuando mantendo sempre, eu acho que, os mesmos perfis, e temos clientes que, hoje em dia, pesquisam no decorrer até de um mês antes, saber ou observar na loja o que tem e o que não tem, para quando for comprar os futuros presentes, eles vierem aqui. Quais são os principais desafios de vender em uma época tão concorrida como o Natal? Os principais desafios hoje em dia seriam realmente trazer os clientes à rua. Hoje em dia as pessoas estão muito em questão só de internet, mas para o nosso produto os clientes verem as peças é muito importante. Então acreditamos sim que temos que trazer eles até a parte presencial, que alguns hoje em dia gostam do conforto da casa. Acho que essa hoje seja a maior dificuldade. Mas acreditamos sim que teremos um final de ano próspero, né? E desejamos isso também a todos os comerciantes. A gente fala agora com o Pedro Henrique, que estuda tradução e interpretação no NASP. Pedro, eu começo te perguntando, você costuma se planejar com antecedência para as compras de Natal ou deixa para a última hora? Eu costumo sim me planejar com uma certa antecedência, com pelo menos 2 semanas ou pelo menos 1 semana de antecedência, porque em cima da hora realmente fica muito difícil de comprar. Você acha que vai gastar demais, menos ou mesmo que o ano passado? Com certeza vou gastar menos,
Infelizmente, o dinheiro tá pouco. Você prefere comprar presentes em lojas físicas ou online? E por quê? Eu geralmente compro online, claro, com bons vendedores, com notas altas e boas recomendações. Mas geralmente é porque é mais barato. E o que você mais gosta na experiência de comprar presentes de Natal? Eu acho que a reação da pessoa quando você dá um bom presente para ela, a reação é impagável. Porque para mim não é só um presente, é um significado de carinho e amor pela pessoa. Aqui quem fala é a repórter Heloísa Eugênio, direto do NASP para a Rádio SPN. No próximo sábado, dia 15, o clássico da ficção Harry Potter e o Cálice de Fogo retorna aos cinemas brasileiros. O filme de 2005 celebra 20 anos de estreia. Por isso, voltará a ser exibido em salas de cinema por todo o país. No quarto ato da franquia, o protagonista, Harry Potter, enfrenta os desafios do torneio Tribruxo, após ter seu nome colocado misteriosamente no Cálice de Fogo. As vendas para os ingressos nas primeiras sessões seguem desde o dia 30 de outubro. Documentos inéditos divulgados pela FIFA mostraram bastidores da preparação brasileira para a Copa do Mundo de 1970. Dentre as informações disponíveis, testes físicos com o plantel indicaram Jairzinho como o melhor condicionamento entre os convocados. O resultado surpreendeu analistas do mundo todo, já que Pelé não apareceu no topo da lista, sendo o condicionamento físico um dos grandes trunfos da carreira do rei. Os documentos estão expostos no Museu da FIFA, em Zurique, na Suíça. Nova pesquisa eleitoral da Quaest, divulgada nesta semana, indica um empate técnico em uma virtual disputa de segundo turno nas eleições presidenciais de 2026. Segundo a pesquisa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 42% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que está inelegível, aparece com 39%. Felipe Nunes, diretor da Quaest, afirmou que, mesmo com Bolsonaro inelegível, pesquisas com seu nome são importantes para entender a projeção da oposição a Lula. BHP, acionista da Samarco, é parcialmente condenada pela justiça inglesa em processo sobre o rompimento da barragem em Mariana. A gigante da mineração foi considerada parcialmente responsável em um processo judicial na Inglaterra, movido por mais de 70 mil vítimas e entidades sobre o rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, na tragédia ocorrida em 2015. O Tribunal de Apelações de Londres decidiu que a BHP pode ser processada no país por danos causados pelo desastre. Essa decisão reverte um entendimento anterior e abre caminho para que o processo, que é um dos maiores da história legal inglesa, avance para as próximas etapas. A BHP é coproprietária da Samarco, junto com a Vale, e nega qualquer responsabilidade fora do Brasil. E-mails de Epstein são revelados com menções a Lula e Bolsonaro. Os documentos judiciais divulgados nesta semana, revelaram trocas de e-mails do finado financista americano Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual de menores. Nas mensagens, datadas de 2019, Epstein diz ter recebido uma ligação de Luiz Inácio Lula da Silva, então ex-presidente e candidato à presidência da República, visando tratar de questões financeiras. Em outra conversa, Epstein se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro como o cara, ao discutir uma potencial parceria com uma universidade brasileira. As menções foram encontradas em documentos da ação civil movida contra a ex-namorada de Epstein, Ghislaine Maxwell, também condenada por tráfico sexual. As informações indicam ainda a conexão de Epstein com figuras brasileiras, embora o conteúdo exato das conversas não tenha sido totalmente especificado. E com essas informações e boas notícias, encerramos o nosso programa de hoje. Agradecemos a sua companhia e confiança, trazendo a vocês as notícias mais importantes do Brasil e do mundo.
Esperamos que vocês tenham gostado e aproveitado esse tempo conosco. Ficamos por aqui, mas a programação da Rádio SPN continua. E lembre-se, informação de qualidade é o que faz diferença no seu dia a dia. Eu sou o Bruno Luque. E eu sou Roberta Joia. E em nome de toda a nossa equipe, desejamos a vocês uma boa noite. SPN. Sintonize, participe, noticie.